Prof. Alex Nina ensina. Vamos começar aqui uma série de vídeos sobre projeto de pesquisa, baseado no livro do John Creswell, que tem esse nome. Então, o capítulo 1 do livro é Uma Estrutura para Projeto. Primeiro, o autor diz que estrutura é baseada em 3 elementos. Então, você tem alegação, estratégia e método. Vamos falar de cada um deles. Primeiro, alegações. Alegações são paradigmas. Professor, e o que é paradigma? São suposições sobre como e o que será aprendido durante a investigação. Então, isso que é a alegação. E ela é importante porque, de acordo com tem 4 grandes escolas sobre alegações. Então, essas suposições podem ser pós-positivista, construtivista, emancipatória e pragmática. Vamos começar com a pós-positivista. Ela tem um viés determinista. Então, o positivismo ele surgiu lá com Augusto Comte, salvo engano, no século XVIII, aquela ideia da razão, que a ciência busca a razão e que um dado fato ele é certo, não tem como ser errado, algo do tipo, tá? O próprio lema da bandeira brasileira, Ordem e Progresso, tem origem positivista. Depois isso foi questionável, sobretudo com a teoria da relatividade, principalmente na teoria das ciências humanas, mas isso não caiu por terra completamente. E hoje foi ser readequado para a alegação pós-positivista. Então, ela é sempre determinista porque ela visa explorar uma relação objetiva de causa e efeito. Tá? Então, esse termo objetivo vai ser muito importante, porque as outras alegações vão ser muito mais subjetivas. Aqui, a pós-positivista vai acreditar na objetividade. Exemplo, emissões de CO2 aumentam a temperatura. Então, isso é uma relação de causa e efeito. Isso é pós-positivista. Tá? CO2 aumenta a temperatura. Emissões antrópicas de CO2, né? Ela tem um viés também reducionista. Por quê? Modela o mundo real a partir de variáveis, construídas a partir de hipóteses de pesquisa submetidas a testes de faseamento. Assim, esse reducionismo não está no sentido pejorativo, pessoal. Vocês têm que entender o seguinte, o mundo é complexo. Não vai dar nunca para a gente ter um modelo do mundo real. O modelo ele tem esse nome porque ele vai tentar simplificar a complexidade do mundo, escolhendo aquelas variáveis que são mais importantes. Por exemplo, quais são as variáveis que influenciam na temperatura da Terra? A questão do Sol, a questão ali das correntes oceânicas, dos vulcões, tem várias variáveis aí que influenciam. Mas no modelo a gente consegue entender, por exemplo, que o CO2 acaba sendo uma variável importante, de acordo com a boa parte da literatura de mudanças climáticas. Então você sempre vai definir variáveis, e aí vai definir a relação entre essas variáveis, uma é causa, outra é efeito, tá? Uma relação ali lógica entre elas. E aí você vai construir uma hipótese de pesquisa com base nessa relação. E aí você vai testar essa hipótese. Você vai pegar os dados e testar. Isso aqui tem origem no chamado... Isso aqui está associado, melhor dizendo, não é origem, mas é associado ao método hipotético dedutivo de Karl Popper. Tá? Foi o que eu usei na minha tese de doutorado. Então, eu lancei uma hipótese de pesquisa com 2 variáveis, pobreza e desastres naturais na Amazônia. Eu falei que desastres naturais são a causa e o efeito é a pobreza. Essa foi minha hipótese de pesquisa, essas foram minhas 2 variáveis. E aí, o que é que eu fiz? Eu testei os municípios, para ver se nos municípios onde ocorrem com mais frequência desastres naturais, você tem um predomínio maior da pobreza. E isso com outras variáveis ali de controle. Porque se eu encontrasse que isso não acontecesse, eu ia falsear minha hipótese de pesquisa. No caso da minha tese de doutorado, ela foi confirmada, mas ela poderia ser falseada. E o método ele é quantitativo. Então, a pós-positivista ela vai se desenvolver a partir da medição, quantitativo. E aqui, pessoal, traz a principal diferença dela para o positivismo clássico. Porque o positivismo clássico, não é que ele não fosse quantitativo, mas a principal diferença é isso aqui, ó. Avanços significativos com as ciências do dado e tecnologia. Então, hoje a gente tem a Big Data, os supercomputadores aí que conseguem processar dados em larga escala. Lá no século XVIII não tinha. Então, a gente tem, softwares como o basicão Excel, você tem até mais evoluído do que ele.
Stata, o próprio R faz isso, no caso de programação. Então, as empresas usam bastante Big Data, são dados de vários clientes, várias pessoas, para as campanhas de marketing, por exemplo. Isso é usado bastante em várias outras ciências. Então, com essa evolução toda da ciência de dados, da estatística, né? Na economia tem a econometria, por exemplo, que é o ramo lá que estuda a estatística. Dos métodos econométricos, a pós-positivista, ela hoje tem uma noção, não é daquela ciência da verdade absoluta, mas da ciência da verdade estatística. Por exemplo, a gente diz que com significância estatística, o CO2, as emissões de CO2 tendem a aumentar a temperatura. Agora, tem um detalhe desse método aqui, é que uma hipótese científica, uma teoria, todo pós-positivista sabe que ela não, você não pode dizer que ela é a verdadeira e sempre permanecerá verdadeira. Na verdade, ela é estatisticamente comprovada. Comprovada não, ela não é comprovada, ela é não falseada. Como você tem uma forte estatística nela, você vai assumir ela como verdadeira para fins práticos. Tá bom? É basicamente isso. Vamos lá para construtivista. Construção do conhecimento a partir das experiências de diferentes pessoas, visões, a partir de questões amplas. Aqui é diferente. Enquanto lá na pós-positivista, o conhecimento a gente deduz ele através da lógica, depois confronta com os dados reais, ou chamados dados empíricos, aqui a gente não parte de nenhuma premissa. Aqui você já vai construir o conhecimento a partir que você vai entrevistar, por exemplo, pessoas que têm divisão diferente. Eu vou estudar ali povos indígenas. Eu vou lá entrevistar eles, vou lá conversar com eles. Eu não vou... a ideia é que se eu partir com um pressuposto de que eles são aquilo, isso, aquilo, assado, isso vai enviesar minha pesquisa. Então, eu preciso... não é que eu preciso largar meus pressupostos de mão, tá? Mas eu preciso ter mais flexibilidade para dialogar aquilo que eu sei, por exemplo, os antropólogos, eles têm a base teórica deles, com aquilo que que a comunidade vai me mostrar. De repente, aquilo que eu já sei da ciência não está alinhado com o que a comunidade está me dizendo. E aí eu vou construir um novo conhecimento. E a ideia é que os significados são subjetivos, porque aqui tem muita subjetividade. Se eu for numa tribo indígena e for tentar fazer uma pesquisa antropológica, é diferente de uma outra pessoa ir lá e tentar fazer uma pesquisa antropológica. Por exemplo, as universidades têm vários programas para índios, pessoas indígenas entrarem na universidade, tem inclusive cota. Então, se for um pesquisador indígena, estiver fazendo uma pós-graduação em antropologia e que for daquela tribo, ele talvez tenha muito, talvez não, provavelmente tem muita mais abertura a dialogar com as pessoas e conhecer também os conflitos que acontecem lá, conflitos políticos que acontecem na própria tribo indígena, do que eu, que nunca fui lá, nunca pisei lá. As pessoas vão se comportar diferente. Por isso que os resultados vão ser diferentes, por isso que tem subjetividade. Então, a subjetividade do pesquisador molda sua coleta e interpretação dos dados. Exemplo, a própria condução de uma entrevista. Ninguém vai conduzir da mesma forma. É diferente, por exemplo, do método pós-positivista, porque se um pesquisador lá no Canadá tiver os mesmos dados e usar ali os mesmos processos estatísticos, os resultados vão ser iguais. Aqui não tem como os resultados serem exatamente iguais. Tá? Então, esse método construtivista ele é qualitativo. O terceiro, não seria nem método, seria aqui o paradigma. Né? O paradigma ou alegações, né? São sinônimos. Então, o terceiro paradigma é a emancipatória, a terceira alegação emancipatória. Aqui você diz que é a pesquisa voltada para a mudança social. O pesquisador que considera esse tipo de alegação, ele vai entender a ciência como algo político. Ele vai dizer que a ciência sempre é política, mas ele já vai fazer isso como pressuposto. Então, ele vai buscar a ciência não só para interpretar os dados, mas para propor alguma coisa. Então, ele coloca ali a ciência como sendo política. E é aqui que entra em conflito com a pós-positivista. Só vou dar os exemplos aqui, são claramente o marxismo, porque o marxismo ele faz a seu diagnóstico, aí ele está sendo tanto quanto positivista. Ele vai dizer, acontece que tem duas classes sociais, burgueses e proletariados, e elas competem entre si, os burgueses exploram o proletariado, e isso é a razão da desigualdade no mundo. Só que ele não para por aí. Ele não para só no diagnóstico, ele vai propor.
A proposta para você resolver isso é o proletariado tomar os meios de produção e instalar o comunismo. A mesma coisa vai acontecer com o feminismo. Tem ali os homens explorando as mulheres, então você tem que buscar a emancipação das mulheres. E os discursos raciais, a teoria também, toda a ciência do homossexual, né? Que inclui aqui todas essas ditas hoje minorias sociais. Na verdade, esses três eles vão ter uma certa origem no marxismo, só que vai mudar das classes trabalhistas para as chamadas classes identitárias. E todos eles têm uma viés política. Participantes são incluídos na pesquisa, ajudando a elaborar questões levantadárias, etc. Então, é uma visão extremista do construtivismo, porque esse viés de que você vai construir a pesquisa através do participante, ela é construtivista. Só que por que a emancipatória vai além? Não estou dizendo que ela é melhor ou pior, só estou dizendo que ela vai além, porque ela não quer só que as pessoas participem. Ela quer que as pessoas participem e se alinhem à agenda política. Então, vou entrevistar ali mulheres. E aí eu vou tentar também propor alguma coisa para essas mulheres, para elas se emanciparem de um possível ali machismo estrutural. Uma coisa, por exemplo, que a teoria feminista defende que exista. Tá? Então, o método ele é qualitativo. E por que ele confronta muitas vezes com o método, aliás, com a alegação pós-positivista? Não é que a emancipatória é de esquerda, por exemplo, se você trazer o discurso político, mesmo que tenda a ser, não é que a emancipatória é de esquerda e o pós-positivista é de direita. Você pode ter pós-positivista de esquerda, por exemplo, no aspecto político. Mas aqui é porque tem um autor que é o Bashar el-Assad, que ele é pós-positivista, e diz o seguinte: quando você vai para uma pesquisa com um pressuposto de que você tem que cumprir uma agenda, ou você você tem sua subjetividade, isso também contrasta com a construtivista, e que, portanto, a ciência não pode ser objetiva, por mais que isso tenha lógica, isso já esteja, de certa forma, provado, até mesmo na física quântica você tem alguns estudos que mostram isso, que, por exemplo, um físico observando ali as partículas, elas um movimento diferente do que se for outro físico. Um movimento diferente de acordo com o estado emocional dele, já tem estudos que mostram isso. O problema disso é colocar isso como pressuposto, porque as pessoas vão acabar usando isso para sempre tentar comprovar a sua teoria. É o viés da confirmação, que existe em todos os níveis e não tenho dúvida que existe no nível acadêmico. Porque eu conheço várias pessoas, por exemplo, terraplanista acadêmico. O cara acredita que a Terra é plana. Então os dados estão dizendo uma coisa, mas ele vai tentar sempre alinhar os dados àquilo que ele pensa. Criacionismo também se diz isso. Ele acredita lá que a Terra tem 6 mil anos. Mas é claro, os criacionistas hoje mudaram muito, mas eu estou pegando um exemplo bem ali, bem, como é que eu posso dizer, bem robusto. Porque os criacionistas modernos não acreditam nisso. Isso foi no passado científico, né? Eles acreditam numa interpretação ali da Bíblia que, sei lá, bate com a idade geológica da Terra, que é 4,6 bilhões de anos. Mas eles vão tentar sempre justificar ali os dados científicos para tentar dizer que, por exemplo, a Bíblia está correta. O problema disso não é nem que a Bíblia esteja correta ou errado, mas é que a pesquisa fica enviesada. Então você vai tentar ter primeiro os resultados e tentar adequar eles aos dados. Esse é o problema. Então, por exemplo, o marxista ele vai sempre, antes dele tentar ali analisar os dados, ele já vai com o pressuposto de que tem que se enquadrar naquela luta de classes. E isso acaba sendo problemático, porque já enviesa a pesquisa de acordo com Bashar el-Assad, que é esse autor pós-positivista. Então, qual seria o caminho? A subjetividade não dá para negar ela, mas seria a utopia do cientista tentar ser o máximo objetivo possível. Tentar se desconectar ali dos seus pensamentos políticos ou das suas crenças, seja lá de qual dimensão ela for, para fazer a pesquisa científica o mais objetiva possível. Tá? Particularmente, às vezes eu gosto de dar minha opinião, eu acredito mais que a gente deve fazer isso mesmo. Deva ser objetivo o máximo possível na ciência, porque se a gente tentar ser subjetivo, a gente não faz ciência na minha visão. Se a gente já partir da pressuposto que tem que ser objetivo, tem que confirmar aquilo que eu penso, para mim não é ciência. E uma das coisas que eu falo aqui no canal é que isso passa até mesmo pela escrita científica. Por exemplo, quem tem a alegação emancipatória
vai escrever mais artigos científicos em primeira pessoa. Não estou falando de livros, tá? Estou falando de artigo científico rigoroso. Já quem é mais pós-positivista vai escrever mais na terceira pessoa. Agora sim, eu tenho meu posicionamento, eu não deixo de deixar no canal, mas eu respeito quem pensa diferente. Isso também deixo bem claro. Não estou dizendo, tá errado, sempre emancipatório. Para mim, o correto é você buscar objetividade. O que eu penso é isso, mas eu respeito quem pensa diferente e assim que a gente constrói ciência também, né? Através de um processo democrático. A quarta alegação ela é pragmática, porque ela vai combinar diversas alegações, então é meio que uma mistura de tudo. Então ela combina outras escolas no intuito de compreender e resolver um problema. Então o foco é no problema. Então tem uma tribo indígena, eu posso usar ali o método pós-positivista para coletar dados, eu posso também usar o método construtivista para dialogar com eles. Eu posso mesclar as duas coisas e talvez até o método emancipatório. Só acredito em algum viés político aí. Tá? Então o método dele vai ser misto. Enquanto que a pós-positivista é quantitativo, a construtivista e a emancipatória, que são muito parecidas, é qualitativo, aqui no pragmático vai ser misto. Que você vai poder misturar as duas coisas. Tá? A ideia é de que se você tiver mais métodos, você tem um melhor... você tem mais artifícios para compreender o problema e tentar resolver. O segundo elemento são as estratégias. E aqui a gente está falando das metodologias, que fornecem uma direção para os procedimentos. Então, elas podem ser agrupadas em quantitativas, qualitativas e mistas. A gente até falou quais alegações usam quais dessas metodologias, mas vamos explorar cada uma delas. As quantitativas, na verdade, eu vou dar exemplo, né? Você tem os experimentos rigorosos, comum, por exemplo, na química, você fazer experimento, então você tem que medir tudo de forma muito rigorosa, ter cuidado ali para não interferir nos dados, ou quando você vai coletar, por exemplo, a água do rio para verificar a poluição. Você tem quase experimentos que são menos rigorosos, então, geralmente os rigorosos são em laboratórios e quase experimento não é no laboratório, é na pesquisa de campo, porque não tem como você ter o mesmo rigor do laboratório, mas você vai tentar buscar isso. Tá? Projetos únicos também, você tem essa ideia. Estudos correlacionais, generalização a partir de uma amostra para uma população, desde que essa amostra seja estatisticamente relevante. Tipo o exemplo do censo demográfico, não censo demográfico não, ele é populacional. Você tem o exemplo das pesquisas eleitorais. Eu vou entrevistar lá 2.000 pessoas, vou ver em que candidatos elas dizem que vão votar, e aí eu vou extrapolar isso para a população inteira brasileira. Só que essas 2.000 pessoas não pode ser, por exemplo, 2.000 pessoas brancas, porque o percentual de pessoas brancas no Brasil não é 100%. Você tem que ver, 60% dos brasileiros são negros, então tem que ser, desses 2.000, 60%, 1.200 tem que ser negros também. A mesma proporção tem que ter de mulheres, e crianças, e homens, e enfim. A criança não entra no público eleitoral, né? Mas se fosse outra pesquisa que entrasse. Tá bom? Então você tem que ter uma correlação estatística, além de um número significativo de pessoas. Será que 2.000 pessoas é suficiente para a população inteira brasileira? Aí tem métodos estatísticos que medem isso. Se o tamanho amostral é suficiente para extrapolar para a população. Porque percebam que é inviável você fazer uma pesquisa com todo mundo. Então você tem que escolher uma amostra e, claro, se você entrevista mais pessoas, você faz questionário a mais pessoas, nesse caso é questionário, não é entrevista, você vai se aproximar cada vez mais da realidade em tese estatística, tá? Desde que você cumpra todos os parâmetros. Né? Então, tem que ter representação estatística, mas da feita que você tem essa representação, você consegue estudos correlacionais. Por exemplo, a amostra tem várias regiões do país e você viu lá que entre as pessoas que foram ouvidas, as pessoas da região Nordeste estavam votando mais nos partidos de esquerda. Aí você consegue fazer uma correlação. O nordestino tende a votar no partido de esquerda. São duas variáveis. A variável da decisão eleitoral com a variável ali da região onde nasceu, no Brasil. Qualitativas. Então você tem, na pesquisa qualitativa, algumas das principais metodologias são a etnografia, que é o estudo de um grupo cultural teoricamente intacto. Eu vou deixar aqui entre aspas, tá?
Então, eu vou estudar a tribo Yanomami, que poucas pessoas exploraram. Assim, eu não tenho quase contato nenhum com ditos civilizados. Então, eu vou buscar ali uma etnografia deles, tentar estudar ali a origem, da cultura, das palavras, enfim. A teoria embasada, que é uma dedução de uma teoria geral e abstrata, com base na visão dos participantes. Aqui o método ele é dedutivo, tá? Porque qual é a diferença? O método chamado método indutivo é assim. Pensa no Isaac Newton jogando vários objetos no chão. E aí ele viu que todos caíam. E aí daí ele foi induzido a dizer que existe uma teoria da gravidade, que faz os objetos caírem, com base em medições de dados empíricos, ou seja, dados que você vê no dia a dia. Então, várias vezes repetindo, você tem uma teoria ali da gravidade. A dedução é aquela do René Descartes. Então, penso, logo existo. Você não precisou medir nada para fazer isso. Você deduziu. Se eu penso, logo eu existo. Se Deus é bom e o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, logo o homem é bom. Tá? Isso foi até uma dedução do Descartes na época. Então, aqui você também vai tentar deduzir, com base nas relações que você vai encontrar com as pessoas, uma teoria geral. Tá? Isso aqui vai ser criticado porque se você deduzir numa comunidade, isso talvez não vai poder ter representação estatística para explorar para as pessoas do mundo inteiro. Mas pelo menos naquela comunidade, aquilo tem, vamos dizer, mais validade. Mas o Karl Popper vai criticar bastante isso. Estudos de caso. Aí você tem uma exploração profunda de um programa, fato ou processo, de algum caso. Então, vou estudar as inundações de 2009 na Amazônia. E aí você vai aprofundar cada vez mais. Aí você vai usar muito método qualitativo. Né? Pode até usar vários desses métodos aqui. Narrativa. O pesquisador pede para uma ou mais pessoas contar a história sobre a sua vida. É interessante esse método, né? Eu vou lá com uma pessoa, geralmente tem que ser uma pessoa que tenha alguma importância naquele contexto. Por exemplo, vou numa tribo indígena e eu vou fazer a entrevista com o cacique ou com o pajé. Então essa pessoa vai narrar a sua história de vida. E tem mais sentido de narrativa mesmo, de contar a história. É um método científico. Eu confesso para vocês que eu sempre trabalhei com método quantitativo. Então, eu tenho uma noção desses métodos qualitativos, mas não é bem minha praia, tá? Mas eu estou falando para vocês essas principais diferenças. Mistas. Você tem ali a ideia de sequenciais. Então, pode ser metodologia sequencial, que esconde os resultados de um método com outro método. Então, exemplo, eu vou primeiro aplicar o método qualitativo e depois quantitativo. Ou primeiro quantitativo e depois qualitativo. Então eu aplico é muito comum, um questionário com várias pessoas, com representatividade amostral. Dessas pessoas, eu seleciono uma amostra para aplicar uma entrevista que é mais densa. Então, nesse exemplo, eu começo com quant e termino com quali. Vamos ver um exemplo que começa com quali e termina com quant. Eu aplico uma entrevista com alguém, uma pessoa-chave ali, o secretário de Educação, para saber a situação da educação num determinado município. Ele me fala algumas coisas e a partir do que ele me fala eu vou mensurar dados sobre a educação ali nas escolas do município. Eu vou construir um questionário para aplicar, para ver se aquilo que ele me falou faz sentido ou não, algo do tipo, tá? Então, primeiro qual e depois quant. Pode ser concomitante, aí eu vou fazer as duas ao mesmo tempo. É como se ao mesmo tempo eu estivesse entrevistando, o secretário estivesse coletando meus dados, aí meus dados quantitativos. Então, por exemplo, eu elaboro um questionário e uma entrevista. Não é a primeira entrevista depois do questionário. Não é terminando a entrevista para fazer o questionário, não. Eu elaboro ao mesmo tempo as duas. E faço basicamente ao mesmo tempo as duas. Integrativa. Uso de uma lente teórica com perspectiva integradora para análise de dados qualitativos e quantitativos. Isso aqui é assim, eu vou tentar integrar as duas coisas a partir de alguma teoria, tá? Uma lente teórica é algo mais amplo. Então, a teoria marxista, eu vou usar ela, por exemplo, para tentar analisar tanto dados qualitativos e quantitativos. Então, ela vai ser a base da minha análise. Poderia ser a teoria weberiana, né? A teoria da burocracia de Weber. Entre outras teorias que... na geologia a gente tem, vou pegar uma ciência exata, a gente tem ali a teoria da tectônica de placas.
Então, vou analisar tanto qualitativo como quantitativo, integrando as duas a partir dessa teoria. Métodos. Procedimento para coleta e análise dos dados. Aqui, na metodologia quantitativa, os principais métodos são questionários, lista de verificação, é uma observação predeterminada. Questionários são perguntas abertas, geralmente quem participa vai responder sim ou não, ou uma escala de Likert. Todo mundo já deve ter participado de um questionário, principalmente online, que se difundiu bastante, que você tem que responder discordo completamente, discordo parcialmente, nem concordo nem discordo, concordo parcialmente ou concordo completamente. Lista de verificação é muito usado em auditorias, por exemplo, que é uma metodologia científica. Então, você vai fazer um estudo de impacto ambiental. E aí você vai lá no empreendimento e diz, o empreendimento segue esse primeiro parâmetro. Por exemplo, a água lá que está sendo usada, ela está seguindo o padrão das normas do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Qual é o percentual de poluição? Como é que está tratando ali a questão de risco? Aí você vai dizer se sim ou não, se está seguindo ou não aquele padrão, né? Vai ser yes ou no também. É uma lista de verificação. E aí, nos qualitativos, você tem os métodos de entrevista. Aqui você não vai ter questões fechadas, vão ser questões abertas. E observação sem questões predeterminadas. Alguns exemplos, tá? Tem muito mais do que isso. Tá? Observação sem questão é o seguinte, eu vou para por exemplo, é muito comum os pedagogos. Vai para a sala de aula, ele não entrevista nem aluno nem professor, ele só fica observando a dinâmica. E ele não vai com nenhuma pergunta na cabeça. Tá? Ele vai lá para observar. E depois ele vai anotar essas observações e tentar deduzir alguma coisa a partir dessas observações. Aqui estão os exemplos. Olha, técnica quantitativa, alegação pós-positivista, experimento, método, classificação de comportamentos. Então, eu vou classificar o comportamento de diferentes tipos, conforme minha experimentação. Qualitativa. Técnica qualitativa, alegação construtivista, estratégia etnográfica e observação de campo. É o método. Técnica qualitativa, alegação emancipatória, estratégia narrativa, eu vou fazer uma entrevista. E a técnica mista, alegação pragmática, estratégia sequencial, medidas fechadas e observações abertas. Eu percebo que tem dois métodos aqui nesse último. Um aqui é quant e outro qualia. Relação das técnicas. Essa ideia de qual e quant, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado para não achar que são dois mundos completamente separados. Tá? Quando eu fiz ali o meu doutorado, tinham duas disciplinas que eram optativas. Uma é método quantitativo, outra é método qualitativo. Eu fiz o método quantitativo. E eu lembro de colegas que na sua pesquisa, usavam o método qualitativo e fizeram as aulas comigo. Eles acharam que era outro mundo. E assim, muitos até desistiram, a maioria até desistiu. Porque quando a gente vê na prática, são muito diferentes. Só que assim, isso logo no primeiro contato. Depois que a gente começa a entender muitas coisas, a gente vê que, de fato, vai ter, se a gente pegar uma pesquisa que esteja no extremo, bastante diferença. Mas vão ter pesquisas que vão estar nesse intercídio aqui. Então, é como se fosse um degradê. No método quantitativo que eu tenho mais noção, por exemplo, as hipóteses que você levanta para serem testadas, você tem que levantar através de dedução lógica. CO2, por que CO2 aumenta a temperatura? Então, tem a questão do CO2 aprisionar ali o calor. Essa é a base dessa hipótese. E aí, depois eu vou testar com dados para ver se tem uma correlação entre as emissões de CO2 e o aumento da temperatura global. E aí eu não consigo ali falsear essa hipótese, por isso que é tão forte essa teoria das mudanças climáticas. Tá? Eu não consigo falsear com os dados. Embora isso não diga que a hipótese realmente é verdadeira, porque você pode ter outros fatores. Isso não é negado. Mas como eu não consigo falsear, eu vou tomar ela como verdadeira para minhas questões ali pragmáticas, seja política, seja econômica, enfim. Tá? Pelo menos é isso que a teoria das mudanças climáticas propaga. Você percebe que a formulação dessa hipótese ela é qualitativa, porque eu tenho que fazer uma dedução lógica, e tanto a aplicação dela vai ter até uma certa ligação com a teoria emancipatória. Porque tem ali a questão do problema das mudanças climáticas, que é global. Então, os dois métodos eles vão dialogar bastante, até porque a ciência precisa ser construída a partir dos dois. Não tem ideia de que um é melhor do que o outro. As duas metodologias, melhor dizendo, as duas técnicas, melhor dizendo, né?
Exemplo de métodos quantitativos. Análise de regressão. Isso eu já falei, né? Com métodos quantitativos, aquilo que eu falei. Onde é que as duas coisas se implicam? Na análise de regressão, eu acabei de falar, que a hipótese se baseia no lógico. E no questionário com espaço para comentário. Isso aqui é muito comum. Eu faço um questionário com perguntas abertas, mas eu deixo um espaço para o comentário, para tentar explorar um pouco mais qualitativamente aquela informação que a pessoa está me passando. Então é muito comum. O professor termina a disciplina e passa o questionário para saber se os alunos gostaram ou não. Gostaram da metodologia aplicada, gostaram da didática do professor, e depois bota um comentário. O aluno diz, olha, a didática numa nota de 1 a 5 eu dou a nota 2. A pessoa precisa melhorar ali e assado, por exemplo. Ele já dá um feedback. Esse feedback seria interessante para melhoria. Então, isso é muito comum para você explorar os dados e você fazer um questionário com um espaço para comentário. Tá? Agora, tem um detalhe. Professor, você está falando que você tem um questionário com questões objetivas, mas os comentários são subjetivos. Então, esse método ele é quanti ou ele é quali? Ele continua quanti. É isso que eu quero falar para vocês. Tá? Apesar dele ter um aspecto qualitativo ali, que são os comentários, a essência dele é quantitativa. Por isso que a gente não tem que se prender, é completamente quantitativa, é completamente qualitativa. No método qualitativo também você faz análise de dados ali, você também usa dados para lhe ajudar. O importante é você saber o que predomina. Tá? No questionário vai predominar a análise quantitativa, mesmo que você possa ali incluir alguma análise qualitativa. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e apertar no sininho.